Eu estou chorando porque eu estou sentindo a presença de Deus. Aleluia. Irmão, porque quando você chega na presença de Deus e sente a presença dele, é outro nível de culto. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Irmão, esse é o maior presente que o servo pode receber. Essa é a maior vitória que o crente pode receber. Aleluia. Mas sem mais delongas, aleluia, eu queria dar 2 testemunhos, pastor. É 2. Tá? Eu ia abrir a Bíblia aqui, né, em Lucas 18, daquela mulher que estava com uma causa diante do juiz. Olha aí, gente. Ela confiou. Aquele homem era insuportável, mas o Deus que ela servia deu vitória. Aleluia. A gente não serve um boneco, a gente serve um Deus. E o primeiro testemunho que eu vou falar é que teve um culto lá no Pastor Eduardo. Eu não fui nesse culto, mas a menina que eu cuido dela foi, que ela me chama de mãe, a Ohana. E ela falou assim: mãe, eu queria que você fosse comigo. Eu falei assim: mas eu não vou. Mas eu quero que você vá. Porque a gente tem que ensinar as pessoas a andar com as suas próprias pernas. Não pode ficar se pegando muito com a gente, porque senão o meu corpo foi falando aqui, o Espírito Santo tem ciúme. Ele tem ciúme, a gente não pode se apegar ao homem. Então, eu gosto de ensinar elas a andar também com as pernas dela, porque eu quero ir. Eu falei assim: vai. Aí eu vou levar a minha filha, eu vou levar não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu falei: vai, a pastora Mara vai estar lá, então você vai. Ela foi. Ela falou assim: mãe, que culto maravilhoso. Mãe, a pastora Mara orou pela minha filha e entregou para ela que Deus estava trabalhando na saúde dela. Aquela menina tem 17 anos, está se envolvendo com coisas erradas. E ali eu fiquei muito feliz quando ela falou. E ela falou, pastora, que quando, aleluia, ela trabalha muito, ela é manicure. Quando não tiver culto aqui, ela vai lá, né? Mas que domingo ela precisa esforçar para estar aqui, porque ela gostou muito do culto aqui. E desde que eu entrei aqui, irmão, não tem outra coisa a não ser quanto a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Tem luta? Tem. Mas eu não vou ficar perdendo tempo contando luta. Porque se você não passa pela luta, você não tem a vitória. Essa mulher aqui do Lucas 18, ela teve luta. Se ela não fosse perseverante, ela não tinha recebido a vitória. A gente não pode se assustar. E eu pedi às irmãs para estar orando, o testemunho para as irmãs estar orando por mim, a pastora está orando, que eu estava com uma causa na justiça trabalhista, mas o rapaz ele queria inverter a causa trabalhista para negócio de religiosidade, alegando que eu tinha ido para o pastor da Universal na casa da avó dela, porque ela era macumbeira, alegando que ela ia, eu fui com o pastor da Universal lá fazer uma sessão de descarrego. E que eu saí do trabalho por discriminação religiosa. Só que isso não aconteceu, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmão, eu fiquei que nem Josafá, eu fiquei com medo. Porque numa hora dessa, você não vê ninguém do teu lado. As testemunhas que estavam do meu lado viram as costas para mim. Eu me vi sozinha, eu me apeguei com as orações das minhas irmãs. Sabe, uma vez a minha mãe ficou até triste comigo, porque ela não entendeu o que eu falei. Que ela falou assim: você vai ficar em casa? Não, eu falei: não, vou para minha casa, onde está a minha família. Ela falou assim: mas a tua família é a gente. Eu falei: não, minha família está lá na igreja, mãe. Aquela é minha família, vocês são minha família. Louvado seja o nome do Senhor. E ali eu pedi às irmãs para orar, porque eu realmente estava muito assustada. Pedi a minha filha para ir comigo. Aí o advogado chegou, sentou no meio, né? Mas antes disso, irmã, a pastora, numa terça-feira, Deus usou ela para liberar vitórias aqui. Porque, irmão, por isso que eu falo, quando você não fica ligado no culto, você não recebe vitória. Irmã, se tu falar que recebe, é mentira. Não foi Deus que deu. Que Deus não dá vitória para quem está desligado. O anjo passa, aleluia. O anjo passa no meio da igreja, aleluia. Com a bandeja, aleluia. E se tu tiver desapercebido, tu não recebe a vitória. E ali ela começou a profetizar. E nisso que ela profetizava, ela falou assim: irmão, Deus está liberando causa na justiça. Eu tomei posse, aleluia. Uma coisa que para mim, aos meus olhos, era impossível, mas para Deus não era. E ali, louvado seja o nome do Senhor, irmão, cheguei a advogada, né, que estava comigo, ela é esposa de um pastor, uma missionária, amiga minha. E ela não foi, ela passou para outro pastor, para outro advogado, que eu fiquei com mais medo ainda. Um ímpio, homossexual, mas um amor de pessoa. E ali ficou sentado ele me orientando ali, minha filha do outro lado, e eu muito nervosa. Irmã, daqui a pouco, o que acontece para acabar de eu ficar nervosa? A minha testemunha, que é cristã, por isso que eu falo, tem cristão que é só graça. É só graça. Eu não tenho problema com macumbeiro. Eu não tenho, não.
Eu não tenho problema com o católico, com o ímpio, eu não tenho, com o cachaceiro, eu não tenho. Aí chega ela com o marido dela, junto com o rapaz, em vez de estar do meu lado, ficou do lado oposto. Nossa, gente, eu fiquei tremendo do pé à cabeça, eu fiquei gelado. Falei, agora que eles vão acabar comigo. Por quê? Porque essa menina que levava o pastor na casa do rapaz, da avó, que eu tomava conta. Aí como ela se juntou, se aliou, falei, não vai dar ruim. Aí pedindo as irmãs no zap aí para fazer oração. Porque, irmão, agora eu vou falar. É muito triste quando você pede oração, a pessoa nem responde. Você se sente sozinho, sabia? Olha, as irmãs aqui juntou. Ia no particular, não, pastora, estamos juntos, estamos orando, Louvado seja o nome do Senhor. E, irmão, Deus ele foi tão maravilhoso. Eu estou tão feliz, porque eu vi a mão de Deus, irmão. Sendo que quando a advogada falou, deve essa menina se voltar contra você, porque a outra testemunha falou que não ia. Eu falei assim, meu Deus, mas só que Deus ele falou comigo em Isaías 60, 22, que na hora certa vai acontecer, no tempo certo vai acontecer. E aquela palavra ficou ali remoendo dentro de mim. E me dava uma impressão que Deus falava isso comigo, que não ia precisar de testemunha. Irmão, tu acredita que a testemunha nem entrou na sala? Não precisou. Eu falei assim, gente, que isso? Aí minha filha começou a escrever para mim, mãe, eu nunca vi a minha filha, irmão, olha só, tem gente que fala assim, quem sabe da minha vida é meu vizinho. Mentira, quem sabe da minha vida é quem está entre quatro paredes dentro da minha casa comigo. É meus filhos, eu não tenho esposo. Meus filhos sabem quem eu sou dentro da minha casa, então a opinião dos outros não interessa. E a minha filha falou assim, mãe, fica calma, Deus está com a senhora. Mãe, eu nunca vi alguém se levantar contra a senhora e Deus não responder. E Deus não te guardar e Deus não te proteger. Fica tranquila, mãe, que Deus está com a senhora. Tá bom. A testemunha cristã da pastora falou assim, fica calma que vai dar tudo certo. Eu não tive nem noção para falar. Eu fiquei sem voz. Louvado seja o nome do Senhor. Aí entramos na sala, o advogado muito bacana, entramos na sala. Aí o advogado do rapaz falou assim, aí o advogado falou assim, vamos resumir logo o assunto? Quanto você está disposto a entrar no acordo? Falou o advogado. O advogado falou assim, R$1.000. Aí a juíza falou assim, você não tem vergonha não? Ela trabalhou 10 meses na tua casa para tu dar R$1.000 para ela, não ganha nenhum salário. Pronto, irmão, se te deu na causa. Ali, é porque o juiz é esperto, irmão, eles analisam o que tu fala. Eles são espertos, eles não precisam de muita coisa não. Então, aquilo ali me chamou a atenção, aquilo ali me deu segurança mais ainda. Aleluia. E o meu advogado falou assim, não. E a própria juíza falou assim, não. Aleluia. Aí o rapaz falou assim, então vamos dar não sei o quê. Aí falou assim, porque ele também é professor e sabe que o professor não ganha, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela falou assim, tá bom, mas vamos olhar a condição dela também. Ele é professor, eu não tenho nada. Doméstico, cuidadora, então eu estou saindo melhor que ele, né? Aí conclusão da história, para não pegar muito aqui, aleluia, a causa foi resolvida, né? Ele vai me pagar quase 2 anos uma quantia, porque ele não tem condição de dar vista, sabe? E ali, resumindo, irmão, eu nem que não me desse dinheiro, só de eu ter ganho essa causa, eu ia me sentir honrada por Deus, eu ia ver o nome do Senhor sendo glorificado, porque, irmão, era um ímpio, era um filho de uma macumbeira, que estava querendo me derrubar, me detonar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu fiquei ali com medo, que nem Josafá, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, vai ter crente, tá com medo, e daí? Josafá, um homem de Deus, um homem sério, lá não ficou com medo da grande multidão? Quem sou eu na fila do pão, para não ter medo? Mas eu tive com medo, pastor, mas eu fui com medo assim mesmo. Eu passei por cima do medo, fui eu. Louvado seja o nome do Senhor. E a causa foi ganha para a honra e glória de Deus. Aí eu já falei até com Deus que eu vou cumprir o meu propósito da coluna, que eu estou com 2 votos lá da coluna que eu não consegui entregar. Eu falei, primeira coisa, eu vou devolver esse voto ao Senhor. Porque eu não fiz um voto com a minha pastora, eu amo ela, mas eu não fiz um voto com a minha pastora. Eu fiz um voto para sustentar a obra que é de Deus, para ajudar a obra que é de Deus, aleluia. E eu estou muito feliz, irmão, muito, eu não tenho assim, sabe, porque eu vi totalmente Deus agindo por mim. Pastora, nem o que adiantou a mulher só perder o tempo de ir lá, porque Deus não deixou a mulher nem entrar na sala.
E a advogada falou assim, ó, a juíza falou assim, ó, para resumir, para acabar aqui, porque eu ainda fiquei pensando assim, e se ele depois querer correr atrás? Ela falou assim, ó, para acabar aqui, vamos fechar esse negócio aqui. Aleluia. Quer dizer, ela não deu condições de ele tentar fazer mais nada. Tu entende que Deus fez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor? Mesmo com medo, irmão, mesmo com dor, mesmo com cansaço, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, porque Deus, Ele é o Deus que dá vitória, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo mesmo.